Bom, vamos passar então para um item que, em tese, eu acho que não se tem muita discussão sobre isso, que são os tipos de processo, não é? Esse capítulo, que é o 3 do CBOC 4, ele traz essa informação, então, dos diferentes tipos de processo, que são os processos primários de suporte e o processo de gestão, né? Ou de monitoramento, como quiser. Bom, eu acho interessante essa conta que se faz, né? Onde você tem aquele 20, 70, 10, né? Você tem, em termos de processos primários de uma organização, aqueles que entregam valor diretamente ao usuário, você tem aí 20% dos processos da organização são seus processos primários. E 70% dos processos da organização são aqueles processos que provê suporte ou a um processo primário ou a um processo de gestão, né? Então seria o maior montante de processos da organização são os processos de suporte. Os 10% restantes são os processos de gerenciamento, né? Que faz a gestão, o monitoramento e etc. O que a gente fala sobre isso, GD? Que além de tudo que já se foi falado, as organizações precisam esgotar o tratamento, né, a sua gestão, o seu conhecimento dos processos primários para aí partir para os processos de suporte, ou é uma coisa que se faz on demand, né? À medida que a coisa vai andando, eles vão se encaixando. Uma vez que tem muito processo de suporte, que tem uma importância grande, porque atende bastante a processos chaves, né, primários da organização. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Ou cada caso é um caso, que é a nossa resposta predileta de consultor? Não, acho que hoje em dia tudo tem que ser muito on demand, né? Porque as coisas passam muito rápido, as demandas passam muito rápido, né? Então, se on demand já é difícil, né? Imagina você fazer uma coisa cadenciada. Primeiro esse, depois esse, né? É verdade. Até você chegar no que era para ser, o que era para ser já não precisa mais ser e você já está atrasado de novo, né? Então, acho que não tem muito como fugir do on demand, não. Mas uma coisa que, até quando eu estava dando uma olhada lá no que era legal a gente trazer, sabe, vale a pena falar de alguma coisa ainda nisso aí, né? Já é bem batido. Mas, assim, duas coisas, né? Uma é que, apesar de ser bem batido, geralmente se mistura tudo e na hora que faz ponta a ponta sai tudo junto e Verdade. até pode ser, assim, você tem que ter depois de um primário, desemboca aqui num suporte, ok, sem problemas, né? Mas é importante, né, ter essa visão de que, não, esse aqui, o primário é esse, é o que gera valor para o cliente, é o que a gente tem que se atentar, né? Então, dar esse destaque para os processos primários é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas que eu acho interessante para essa questão que você falou da geração de valor, né? Até voltando um pouquinho na geração de valor, da medição que você falou, acho que é importante a gente lembrar que o OKR ajuda bastante nisso, né? Porque quem tenta medir tudo acaba não medindo nada, né? Então, Verdade. e nem consegue fazer o que tem que ser feito com todas as medições, né? Então, você, às vezes até o operacional consegue lidar com uma quantidade maior de indicadores ali, né? Com o trabalho que ele está fazendo no dia a dia, mas estrategicamente é difícil você lidar com tantos números, né? Então, você restringir aos números mais importantes é bem interessante, né? Legal. Agora, outra coisa em relação a isso que eu acho que vale bastante a pena destacar e que até aí eu tive uma diferenciação maior de uma coisa e outra, mais pelo lado do Lean Six Sigma, que dentro de BPM não lembro de ter visto isso por esse ângulo, né? Mas ele traz, né, o Lean Six Sigma ali, traz a questão da geração da agregação de valor, agrega valor ou não agrega valor. Na minha cabeça era, por exemplo, um teste de qualidade agrega valor? Agrega valor, porque um produto melhor é mais valor, né? Mas existe a questão do que agrega valor para o cliente, né? Do que agrega valor para o negócio, ou seja, é necessário para o negócio, e o que agrega valor por necessidade, por obrigação, né? Então, para o negócio, por obrigação, ou que não agrega valor de todo, realmente não agrega, né? Então, muitas vezes a gente fica pegando essas coisas. Teste é importante, a ISO é importante, né? Ter processos padronizados, fiscalizados é importante, não é?
Na verdade, ele não é importante para o cliente, né? Ele não agrega valor para o cliente, ele agrega valor para o negócio, agrega valor em termos de segurança para a empresa, né? Agora, eu acho que separar isso, e isso tem muito a ver com ser primário, suporte, né? Ou gestão, eu acho que faz uma diferença grande na hora de você analisar a melhoria. Você vê Verdade. o que agrega de valor de fato para o... Até porque às vezes a gente parte, o que agrega valor não vamos mexer. Então, teste agrega valor, então não vamos nem pensar nele. Uhum. Mas você tem que lembrar que isso não agrega valor para o cliente, porque o produto funcionar é o mínimo, né? Uhum. Então, ele está agregando valor para você que não corre o risco de soltar coisa defeituosa no mercado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem válida e a também. gente pode tratar isso, até porque o CBOC trata isso também, de forma estruturada. Não só ele define os tipos de processos, né, primário, secundário, de gestão ou monitoramento, mas ele também trata os tipos de atividades. E coloca como as atividades de agregação de valor, as atividades de transferência, as atividades de controle. E nas atividades de agregação é o que você estava dizendo, né? São atividades que agregam valor, que o resultado dessa atividade, de alguma forma, agrega valor para o processo de forma positiva. E aí você pode avaliar, ele agrega o valor na entrega, ele agrega o valor para uma outra unidade funcional, ele agrega valor, mas enfim, é uma atividade que agrega valor, de alguma forma, para o processo de maneira positiva. E as atividades que ele considera como atividades de transferência são aquelas que eu sempre usei como ponto de atenção, né, porque pode existir handoffs, são aquelas onde uma unidade funcional ele transfere então para uma outra unidade funcional a sequência de um processo, né? Então você tem atividades que são atividades de sequência que merecem uma atenção por causa desse é o momento de passar o bastão para uma outra unidade. Então aí eu posso ter aí algum handoff e assim por diante. E as atividades de controle, né, que é as que vão garantir que as coisas estão funcionando como devem funcionar. Existem atividades no processo para isso e tal. Então é legal isso que você disse, e se a gente tratar de maneira estruturada, não só no momento da modelagem, mas da análise, entender não só os tipos de processo, mas também os tipos de atividades, identificá-las dentro do processo, isso é legal, porque algumas delas chamam bastante atenção para pontos que eu acho que podem ser críticos. Enfim, não só na modelagem do que existe, né, mas daquela proposição do que virá a ser.